Olá, hoje eu vou explicar para vocês o diálogo de Platão, o Sofista. O diálogo de Platão, o Sofista, ele acontece entre o estrangeiro de Leia e o Titito. O Titito é um personagem do outro diálogo, que leva o nome dele, Titito. E ambos os definir o que é esse diálogo, a investigação conceitual progressiva é a definição. Ele está ali, o Platão, mostrando através da analogia de arte de caça para depois criar ali uma analogia para o sofista, para tentar definir o sofista, o que é um sofista. O estrangeiro de Eleia, que é um discípulo de Parmênides, tudo bem, ele fala que o sofista não existe um sofista do tipo único. Existem vários tipos de sofistas. É interessante que eu trazer para vocês que Platão ele debateu bastante com vários sofistas. Vários diálogos de Platão recebem nome de algum sofista. Tudo bem? Então, Platão tinha uma ideia meio assim. Ele não gostava muito dos sofistas porque ele falava que os sofistas, vamos ver aqui durante o diálogo, eles vendiam mentiras, eles só queriam vender, eles se vendiam por dinheiro, eles não estavam atrás de conhecimento, pela verdade, e sim por dinheiro e prestígio e fama. Essa é uma ideia do Platão sobre os sofistas. Mas o estrangeiro mostra que existem vários tipos de sofistas. Existem os sofistas caçadores de jovens ricos, comerciantes do saber, vendedores de discursos, purificador da alma, produtor de aparências, depredador profissional. O sofista, como comerciante do saber, porque os sofistas eles ganhavam muito bem na sociedade grega, eles eram, tipo assim, professores e ganhavam, eram muito bem remunerados para ensinar alguns jovens ricos da sociedade várias questões, vários temas. Então, o sofista é um profissional que vem de saber opiniões e discursos técnicos. Tá aí, tem um problema se o sofista vender o seu conhecimento, vender suas técnicas? Se ele estiver em busca da verdade e do conhecimento, não tem problema. Ser sofista não é um problema em si. Depende do que você faz com essa técnica. O sofista era bom para entreter, educar, confundir, purificar. Então, às vezes, você queria debater uma ideia, você podia chamar mais de um sofista e ver quem ali defendia melhor a ideia, que convencia mais gente. Então, nem todo sofista é necessariamente mal, isso é importante. Achar que o sofista é alguém ruim, com um objetivo ruim, é uma ideia assim errada. Não é sempre isso que acontece, né? O Platão enviesava mais para isso, mas não é a realidade. O sofista, como purificador da alma, a ignorância, uma alma ignorante é uma alma que está em vício, está precisando ser tratada essa doença, que é a ignorância, é um vício da alma que precisa ser tratado. Isso é importante. Alguém que chega para você, ensina você a verdade, que você está com uma opinião falsa, que você está com não está sabendo alguma coisa, é importante, porque ela vai te trazer um novo conhecimento correto, a opinião verdadeira. E isso é muito importante. Vai te libertar a sua alma desse vício que é a ignorância. A ferramenta de purificação é a refutação. Então, como falamos lá no conhecimento novo chega, existe um debate na sua mente para ver esse conhecimento novo é verdade ou não é? Esse conhecimento antigo que eu tenho é mentira ou não é? Então, essa refutação, esse processo de refutação que muitas vezes um sofista que trouxe para a sua alma, para você, é importante. E os sofistas, eles são habilidosos nessa arte. Mas um sofista que busca a verdade, que busca o conhecimento para a indústria da verdade, é um filósofo. A natureza do ser e do não ser.
E durante esse debate também, tem ali o principal nome do debate, é sofista e ser, a questão do ser. Ele vai ver o que é o ser e o que é o não ser. Um dos debates centrais do diálogo é esse. Eles passam bastante tempo falando do ser e do não ser. Platão define o não ser, não é o nada, é o diferente, aquilo que não é determinado pelo ser. Aí dá um exemplo, vamos ver, isso é um pouco difícil mesmo. Sócrates não é cavalo, significa a diferença e não a inexistência. Então, aqui, Sócrates não é um cavalo, significa a diferença e não a inexistência. Críticas doutrinas extremas. Contra os que afirmam que tudo é movimento, os heraclitanos, contra os que afirmam que tudo é repouso uno, os eleatas. A solução platônica é real, inclui as formas, a questão das formas, que participam uma das outras. E essas combinações podem gerar movimento, repouso, identidade, diferença. Aqui é bem interessante essa parte do diálogo deles, que eles trazem as 5 gêneros supremos, que é o ser, o movimento, o repouso, o idêntico e o diferente. O pensamento e o discurso são possíveis porque esses gêneros combinam entre si. Então, para formar um pensamento e um discurso, esses gêneros têm que combinar entre si. Para haver falsidade, é preciso que o diferente participe do ser. O falso é atribuir o que é aquilo que ele não é. Você fala, isso aqui é um caderno. Na verdade, isso aqui é uma garrafa. Então, é falso. Por isso, Platão conclui: a falsidade existe, o logos permite mentir. Logos permite mentir. E o sofista pode manipular essa capacidade da mentira, porque ela existe. O sofista é como um produtor de aparências. Então, durante o diálogo, fala muito essa questão de parecer e não ser. Algo que tem aparência de bom, aparência de correto, mas não é. Ele fala muito isso. O sofista imita o filósofo. Ele parece um filósofo. Ele parece que está tentando construir um conhecimento, levar uma alma da ignorância para o conhecimento, mas é só uma aparência, de acordo ali com o diálogo. Ele produz são cópias de não conhecimento. A arte ali, para eles, o sofista, é lidar com o parecer e não com o ser. Isso é Platão falando, tudo bem? Sobre os sofistas. O público só é enganado porque... Aí aqui é interessante, no diálogo, ele fala assim, ó, se o público conhecesse as essências das coisas, das palavras, de tudo ali, ele não seria enganado. Porque conhecendo a essência das coisas, quando o sofista fizesse falasse que as coisas têm características que elas não têm, se o sofista falasse assim, olha, que isso aqui é uma garrafa, você sabia a essência de um caderno e a essência de uma garrafa, você vai falar, não, o sofista está mentindo, ele está usando as palavras para mentir para mim. Usando as aparências, porque eu sei o ser de garrafa, o ser de caderno, vocês compreendem isso. O papel ali do filósofo, o papel do filósofo é o verdadeiro artesão dos logos, do conhecimento. Ele combina as formas que podem ser combinadas, porque nem todas as formas podem ser combinadas para formar um conhecimento, para formar um raciocínio. Busca o ser de cada coisa, o ser da garrafa, o ser do caderno. A prática da dialética é o quê? O confronto de ideias em busca de um conhecimento, de uma conclusão. Você pega várias ideias ali, e durante todos os diálogos do sofista, entre estrangeiro e o Ticito, é uma dialética. Ali, o Ticito, por ser discípulo de Platão, ele não vê com bons olhos os sofistas, já o estrangeiro está defendendo a atividade dos sofistas. E purifica a alma mediante a refutação e a verdade. Uma alma sai do vício da ignorância através da verdade, enquanto ela é refutada em suas crenças e opiniões falsas. Já o sofista é definido como produtor de aparências. Então, o sofista olha na ignorância do público e na falta de conhecimento do ser das palavras. Isso acontece muito hoje em dia. Você não sabe a etimologia de uma palavra, então a pessoa pode utilizar aquela palavra de bem entender, porque você não sabe o significado daquela palavra, a raiz de onde ela veio, né?
Aí aquele entendimento que o sofista é um diálogo mais dentro de Platão e concorda e apresenta uma investigação rigorosa da natureza do ser e do não ser, da falsidade, da dialética e do próximo exercício filosófico. A leitura, conduzida pelos estrangeiros de Leia e acompanhada por Tito, leva o leitor a uma análise profunda da estrutura do real. Ao longo da leitura, a Thais aqui foi o que eu observei, corretamente com os diálogos dos elementos que serão desenvolvidos por Aristóteles, sobretudo a noção de ato e potência. Isso que eu vi. Essa questão do movimento, do repouso, da mudança, tudo isso o Aristóteles vai desenvolver na teoria de ato e potência. Entendeu? Então aqui ele fala, aqui continua falando de mais algumas coisas que eu vou deixar para um próximo vídeo. Esse aqui a gente vai finalizar, mas no próximo vídeo a gente pode trazer mais questões sobre o sofista, que é um diálogo bem denso, mas muito bom de trabalhar. Até a próxima.